A paz do Senhor Jesus a todos. Gente, eu tô muito feliz e animada por estarmos aqui de novo. Imagina só a seguinte cena. Alguém sendo nomeado como o chefe de segurança de um banco gigantesco. Um cargo de altíssima confiança, né? Exato. Mas tem um detalhe super perturbador nessa história toda. As portas desse banco simplesmente não têm fechaduras. Nossa. Os muros estão todos remendados, sabe? E os guardas não têm armamento suficiente. É tipo uma missão impossível. Quase absurda, na verdade. Parece uma receita certa para o fracasso, né? Um desastre militar e político anunciado. Pois é. Mas, por incrível que pareça, foi exatamente esse o cenário que um homem enfrentou lá na antiguidade, quando ele recebeu literalmente as chaves de uma cidade inteira. É com essa imagem bem intrigante que a gente inicia a nossa imersão de hoje. É um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo que está acompanhando, para a gente desvendar como essa história se desenrolou. Estou bem preparado para esse mergulho. Muito bom. E a nossa missão hoje é justamente essa, fazer aquele mergulho profundo nas lições da EBD Fiel. Hoje a EBD Fiel apresenta mais um resumo daquelas lições riquíssimas da editora Betel. Material de primeira. Com certeza, a gente vai focar na lição 8, que traz um tema muito forte. O tema é a fidelidade e o temor, características que geram confiança. Mas olha, antes da gente avançar, eu queria deixar um convite muito natural, muito pastoral mesmo, para quem tá com a gente agora. Ah, claro, aquele reforço importante, né? Isso, pega o link desse estudo e compartilha, gente. Joga lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, porque esse movimento de espalhar o conteúdo tem um propósito muito maior, sabe? É fundamental. Fortalecer a escola bíblica dominical, né? Palavra de Deus circular nesses espaços digitais. Até porque, assim, a gente vive num momento de tanto ruído, tanta desinformação, que levar um conteúdo que edifica de verdade é quase um serviço de resgate. A gente joga a semente e o Espírito Santo faz o trabalho no coração de quem ouve. É lindo isso. E o solo para essa semente hoje, ele tá lá no texto áureo de Neemias, no capítulo 7, versículo 2. Um texto clássico. E quando a gente cruza esse relato histórico com aquele alerta que Jesus fez lá em Mateus 24, 12, de que o amor de muitos se esfriaria, a gente bate de frente com uma crise de confiabilidade mesmo. Uma crise bem atual, aliás. Sim. Em tempos de amores e afetos líquidos, a grande pergunta é: o que torna alguém verdadeiramente confiável, sabe? Tanto para os olhos de Deus, quanto para as pessoas ao nosso redor. E o fascinante dessa narrativa é que Deus não dá a resposta apontando para, sei lá, um guerreiro lendário ou um rei com um currículo militar impecável. Não mesmo. Ele aponta para Hananias, que é um cara relativamente anônimo se a gente for olhar para o panteão dos grandes heróis bíblicos. Verdade. Mas era um homem com uma estatura moral gigantesca. Então vamos olhar mais de perto para esse contexto. Porque a Jerusalém de Neemias não era exatamente tipo um retiro espiritual super tranquilo e seguro. Para a gente entender a confiança que foi depositada no Hananias, a gente tem que sentir o peso do que estava acontecendo. Sim, o clima era tenso. Muito. Os muros tinham acabado de ser reerguidos depois de um esforço colossal, né? Exato, os muros foram reconstruídos em 52 dias, as portas foram colocadas, mas a própria Bíblia relata que a cidade era espaçosa, grande, mas tinha pouca gente nela. Uma cidade vazia. Isso. E as casas ainda não tinham sido edificadas. Ou seja, era uma estrutura enorme, mas altamente vulnerável. E o pior, cercada de inimigos ferozes. Nossa, os Sambalates e Tobias da vida, né? Eles mesmos, tentando sabotar a obra de todas as formas. O terror psicológico era constante na cabeça daquele povo. E isso me leva de volta àquela nossa analogia do banco sem fechaduras. Neemias precisava de um comandante ali para Fortaleza, tipo um chefe de segurança militar, para defender uma cidade que era meio indefensável. Com recursos humanos escassíssimos. Pois é. E aí ele vai e escolhe o Hananias. E o nome dele significa Deus é gracioso.
Mas, sinceramente, eu fico pensando na lógica do Neemias. Como assim? Tipo, se a cidade precisava de defesa tática, por que escolher um cara focado na graça e na fidelidade e não o sujeito mais letal e forte com uma espada na mão? Mas essa quebra de expectativa é a essência do pensamento hebraico no Antigo Testamento, sabia? É mesmo? Sim. Israel nunca foi desenhada para ser uma potência bélica, nos moldes de Roma ou da Babilônia. Era para ser uma teocracia. Se a gente for buscar o entendimento lá no dicionário Wycliffe, a gente percebe que a verdadeira força de Israel nunca dependeu da espessura dos muros. O dicionário resgata uns termos cruciais, onde Deus é chamado de Maós e de Misgab. Opa, vamos dar uma desacelerada aqui para quem está anotando em casa. Como é que esses termos, Maós e Misgab, funcionavam na prática naquela época? Claro, vamos lá. Maós pode ser traduzido como uma fortaleza ativa, sabe? Um refúgio de força mesmo. Ah, entendi. É o lugar para onde você corre quando as flechas do inimigo estão caindo na sua cabeça. Já Misgab traz aquela ideia de um alto refúgio, um lugar bem elevado. Totalmente fora do alcance. Exato, fora do alcance do adversário. A mensagem teológica aqui é que Deus não é só uma ideia bonitinha ou reconfortante. Ele é a própria vantagem tática. Defender Jerusalém exigia entender que a segurança era espiritual antes de ser física. Uau! Então colocar o Ananias como o maioral da fortaleza foi tipo um ato de inteligência espiritual pura do Neemias? Sem dúvida. Ele olhou e viu que não precisava de um general implacável. Precisava de alguém que mantivesse a comunicação aberta com a verdadeira fortaleza, que é Deus. E o texto bíblico diz que ele foi escolhido por ser fiel mais do que muitos. É impossível a gente não lembrar de Jó, né? Nossa, sim. Quando o próprio Senhor testemunha que não tinha ninguém semelhante a ele na terra. É um endosso divino. E o que chama atenção é que essa fidelidade do Ananias não era, sei lá, um talento de nascença ou uma técnica militar aprendida. Era um caráter que foi forjado no dia a dia. E quando a gente transfere isso para as nossas aplicações do cotidiano cristão, o peso é gigantesco. Pensando na vida pessoal, por exemplo, o nosso desafio é ser esse referencial de integridade. No ambiente de trabalho, na faculdade, lugares onde aqueles pequenos desvios e corrupções são super normalizados, sabe? É, o famoso jeitinho. E expandindo isso para a dinâmica familiar, a responsabilidade fica ainda mais íntima. Como assim? Porque ser a fortaleza dentro de casa não é só trazer o dinheiro no fim do mês ou colocar câmera de segurança no portão. É proteger o lar com uma conduta reta. Sim. É o pai e a mãe que dobram os joelhos e criam uma verdadeira barreira de oração em volta dos filhos, dando o exemplo prático, né? Nossa, que verdade. Se a gente olhar para o âmbito da igreja, a lição traz uma constatação cirúrgica, que é do bispo primaz Manuel Ferreira. Ele ensina que, presta atenção, a fidelidade é a porta de entrada no ministério. Forte isso. Muito forte. Ele não diz que o carisma abre portas, ou que a oratória bonita é o que importa. Deus confia as responsabilidades eternas para quem demonstra lealdade nas coisas mais simples. A obra de Deus precisa de obreiros que não vão abandonar o barco quando a oposição chegar. Mas aí tem um ponto, né? Tem um abismo enorme entre você ser fiel num momento de crise heróica, com os holofotes todos em cima de você. Ah, com certeza, a adrenalina ajuda. Ajuda muito. Mas manter isso na rotina invisível é o problema. A rotina gera cansaço. E é aí que a fidelidade cruza com a ideia de aliança. Tem muita gente extremamente capacitada e talentosa fracassando na igreja e na vida. Não por falta de força, mas por falta de constância. Constância. Falou tudo. Eu acho que a constância é meio que o calcanhar de Aquiles do ser humano, né? Totalmente. O apóstolo Paulo pegou isso no ar quando ele cravou aquela instrução lá em Coríntios 15:58. Ele pede pra gente ser firme e constante. A Bíblia inteira é um mosaico de perseverança. A gente vê Moisés, né, suportando toda aquela rebeldia do povo. Moisés, Davi pastoreando com integridade e o exemplo máximo que é Jesus. Em Lucas diz que ele firmou o rosto rumo a Jerusalém. Ele sabia da cruz, da rejeição, mas a aliança que ele tinha com o propósito do Pai era simplesmente inegociável.
Sabe que esse conceito de aliança inegociável, ele entra numa rota de colisão direta com o jeito que o nosso mundo funciona hoje? De que forma? Eu gosto de chamar de cultura da assinatura. Cultura da assinatura. Pensa em como a gente consome as coisas hoje. A gente assina um streaming, um app de música, ou recebe uma daquelas caixas de produtos todo mês. No exato minuto em que aquilo deixa de ser útil, ou conveniente, ou para de divertir a gente, o que a gente faz? A gente vai lá e cancela. A gente aperta o cancelar. É rápido, é indolor e é 100% focado no nosso próprio benefício. O grande perigo, para mim, é quando a gente pega esse mecanismo de consumo e começa a aplicar nas nossas relações. Nossa, brilhante isso. Sociólogos chamam isso de modernidade líquida, né? Onde nada é feito para durar. E o bispo Abner Ferreira é citado na lição justamente tocando nessa liquidez dos relacionamentos. Pois é. Porque nessa cultura da assinatura que você falou, a pergunta que fica na cabeça da pessoa é sempre: o que é que eu estou ganhando com isso? Já na cultura da aliança bíblica, o foco é o que eu me comprometi a entregar independentemente de como eu estou me sentindo no dia de hoje. Exato. É a diferença absurda entre ser um mero consumidor e ser um servo de verdade. Gente, isso muda a perspectiva de tudo. Porque se a pessoa trata Deus ou até a igreja local como um serviço de streaming, ao primeiro sinal de frustração, uma oração que não foi respondida do meu jeito, um irmão que pisou no meu calo. É o famoso atrito. Isso, a pessoa simplesmente cancela a participação dela na obra. É bem por aí. E é por isso que o pastor Valdir Alves de Oliveira destaca que a fidelidade de Deus não muda. Não tem variação de opinião com ele. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo nos conforta e ao mesmo tempo nos confronta, dizendo que, mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É a essência dele. E o cristão verdadeiro, que é moldado pelo Espírito Santo, ele tem que abandonar essa mentalidade descartável, sabe? A gente tem o exemplo bem triste de Demas. Ele caminhou com Paulo, mas amou mais esse mundo presente e simplesmente largou o posto. O mundo ofereceu um retorno mais rápido para ele, e ele quebrou a aliança. E a história do Demas ilustra muito bem que a infidelidade, na grande maioria das vezes, ela não é um pulo de um penhasco, sabe? É um escorregão lento e gradual. Um distanciamento diário. Isso, causado pelo cansaço e pelas seduções ali do presente. Trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal, ser fiel significa manter a disciplina espiritual. É não largar a leitura da palavra, manter a oração, mesmo naqueles dias em que o nosso cérebro está implorando por ficar rolando o feed de uma rede social. É lutar contra a carne, né? Exatamente. A gente não pode ser movido só pela vontade ocasional. E se a gente transportar isso para a vida em família, essa mesma aliança vai se revelar na lealdade entre marido e mulher. É você resistir ativamente a essa narrativa de fora que diz que o casamento é descartável se ele não te fizer rir 24 horas por dia. Verdade. Casamento é um pacto diante de Deus, não é um contratinho de prestação de serviços. E na igreja é essa mesma resiliência que chama a gente para apoiar os líderes, os irmãos, trabalhar no reino sem ficar pulando de congregação em congregação atrás daquela que exige menos e oferece os melhores shows. Exato. Mas, sabe, tem uma dúvida muito profunda que sempre surge. O que sustenta esse nível de lealdade no longo prazo? Boa pergunta. Porque o texto diz que Hananias era fiel, mas também diz que ele era temente a Deus. E para a mentalidade de hoje, esse conceito de temor parece que não encaixa com a ideia de um Deus de amor, sabe? Rola um choque aí. Rola. Porque o Criador do Universo que se entregou na cruz por nós ia querer que os filhos vivessem apavorados. Temor não é pavor. Olha, esse é um dos maiores nós teológicos que a gente precisa desatar. Porque a palavra temor sofreu um desgaste cultural bizarro com o tempo. A gente associa logo com pânico, terror, uma coisa punitiva, né? É medo de ir pro inferno e tal. Isso. Mas quando a gente vai para as línguas originais da Bíblia, o cenário é completamente outro. No hebraico, a gente tem a palavra ire e no grego a palavra phobos. Espera, mas phobos
é de onde vem a palavra fobia, não é? Exatamente. Mas aí parece que piorou o problema. Como que eu não vou interpretar isso como um medo doentio? Mas a etimologia engana se a gente não olhar para o contexto em que ela é aplicada. Quando fobos ou ira são direcionados a Deus, a ideia central não é aquele terror de sair correndo e se esconder debaixo da cama, tipo que Adão fez no Jardim do Éden, sabe? De se esconder de Deus. Isso. O verdadeiro temor é, na verdade, um espanto reverente. É você ter um reconhecimento esmagador da santidade e da majestade de Deus. Imagina a seguinte cena. Você está de pé, bem na beirada do Grand Canyon. Nossa, já me dá tão frio na barriga de pensar, né? Você não sai correndo de pavor, gritando para longe dali. A visão é tão magnífica que ela te atrai. Você quer olhar, mas ao mesmo tempo, você não fica dançando distraidamente lá na pontinha, porque você entende a gravidade e o poder daquele abismo. Uau, que imagem perfeita. Isso é o temor bíblico. Então, o temor não é algo que te empurra para longe. Ele, na verdade, molda o teu comportamento através do respeito e da percepção de quem Deus é. Matou a charada. O pastor Marcos Santana, ele até alerta sobre dois extremos que destroem a nossa relação com Deus hoje em dia. O primeiro extremo é esse medo paralisante que foi muito ensinado por uma religiosidade punitiva no passado, onde a galera servia a Deus puramente para não queimar no inferno. Nossa, isso nem é aliança. Não é, tipo um sequestro espiritual. E o segundo extremo, que é a doença crônica da nossa geração, é a irreverência. É tratar Deus como um brother, um cara legal, e esquecer totalmente da santidade dele. Eles confundem a graça com permissividade. Banaliza a relação. E convenhamos, é impossível você ser leal de verdade a alguém que você não respeita, né? É por isso que Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem dúvida. A gente pode ter 1000 diplomas, falar 5 idiomas, ser um mestre da tecnologia, mas, sob a lente da eternidade, se não tem reverência, a gente é só insensato. E como é que o temor a Deus funciona na prática? Como diz Provérbios 16:6, que o homem se desvia do mal por causa do temor. A mecânica disso é linda. Como? É uma mudança de foco na hora da tentação. Quando o pecado aparece, o ser humano foca na recompensa. Eu quero isso, vai ser bom. Mas o temor do Senhor dá um curto-circuito nesse pensamento. Ele joga uma verdade muito maior na sua mente. Eu estou diante de um Deus santo que me amou e me resgatou. O pecado perde o brilho. Você foge do mal não pelo medo de tomar uma bronca, mas porque você tem repulsa da ideia de entristecer alguém tão grandioso. Gente, isso vira uma chave gigantesca para o nosso dia a dia. Se a gente aplicar isso na vida pessoal, o temor vira um freio para o nosso ego. Ele faz a gente lembrar que os nossos talentos, a nossa inteligência, tudo isso não é para nossa própria glória. É ferramenta emprestada para honrar o Criador. E lá na família, no livro de Deuteronômio capítulo 6, Moisés manda ensinar isso para os filhos. Só que a gente não ensina o temor com grito, ameaça ou aquele medo servil. A gente ensina sendo o exemplo. Modelando a atitude, né? Isso, quando as crianças veem o pai e a mãe tomando decisões difíceis só para não desagradar a Deus, elas aprendem o que é reverência. E para fechar esse ciclo de aplicações, na igreja, é esse temor que transforma a gente naqueles adoradores que o Pai procura, que Jesus fala lá em João 4. Porque se tem temor genuíno, quem está ali servindo na porta, na faxina ou cantando lá no púlpito, não vai fazer aquilo para se exibir. Perde o show, né? Perde totalmente. Fica uma alegria misturada com uma solenidade. A pessoa sabe para quem aquele serviço está sendo feito. Para sintetizar essa nossa caminhada de hoje, o Hananias não foi só um acidente que deu certo na Bíblia. Ele é o retrato de que a fidelidade e o temor não são temperinhos opcionais para deixar a fé mais chique. Eles são um alicerce de quem nasceu de novo. A gente precisa muito do Espírito Santo para viver isso. Como Paulo disse em Gálatas 5:25, a gente tem que andar no Espírito, porque é só assim para ter constância no mundo tão raso. Para amarrar essa imersão incrível de hoje, eu quero que a gente volte rapidinho para aquela primeira imagem,
Imagina Neemias procurando alguém de confiança lá nos muros. E agora, imagina se o Senhor Jesus descesse hoje e andasse pelos corredores lá do teu trabalho. Forte isso. Ou se ele andasse na nossa rua, entrasse na nossa igreja local. Será que ele ia nos confiar as chaves de alguma área sensível da obra dele? Ele encontraria na gente aquela fidelidade silenciosa que não quebra, tipo a do Hananias? Eu quero deixar essa provocação para quem está ouvindo, para a gente refletir a semana toda. É uma reflexão mais do que necessária. E não é para nos colocar para baixo, não. É para nos alinhar com o céu. O que eu desejo, a bênção que eu deixo para cada um que ficou com a gente até agora, é que o temor do Senhor gere em nós justiça, sabedoria e uma aliança que não se quebra por toda essa semana. Amém! Receba essa palavra. O meu muito obrigada a todo mundo que parou o que estava fazendo para focar nesse estudo e já deixa na agenda. Na nossa próxima imersão, a gente vai mergulhar na lição 9, que tem um tema maravilhoso. Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Vocês não podem perder. Se Deus permitir, a gente se encontra de novo para aprender mais da palavra. Muito obrigado pela companhia de todos. Com certeza. Encerrando mais um encontro, a gente deixa o nosso compromisso declarado. EBD Fiel, fiel à palavra.